Olá, você que me assiste em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da classe Deus Conosco, da Primeira Igreja Batista do Brás. Uma alegria, mais uma vez, poder gravar esta aula para vocês, gravar, na verdade, a aula para nós, né? Porque na verdade, todos nós, professores e alunos, nós todos aproveitamos esta aula, nós somos edificados, seja o professor, seja o aluno. É claro que seríamos muito mais se estivéssemos aí presencialmente. Afinal de contas, presencialmente nós podemos trocar muito mais experiências e muito mais impressões, mas de qualquer forma, é sempre edificante, é sempre muito bom ter essa oportunidade de, ainda que uma interação um pouco longe ainda, um pouco distante, mas é sempre uma grande oportunidade, é sempre uma grande alegria ter essa oportunidade, então, de gravar esta aula. E nesta aula, nós daremos aí sequência ao estudo do Evangelho de Lucas. Eu convido você a dar uma pausa nesse vídeo se você ainda não orou, se você ainda não fez essa oração. Convido você a orar, pedindo ao Senhor direção para esse estudo, para que ele seja bênção para todos nós. Muito bem, então sem grandes delongas, vamos aqui para a nossa aula de hoje, como a gente já antecipou, a sequência do estudo de Lucas. Lucas, então, o Evangelho do Filho do Homem, como a gente já iniciou na aula anterior, eu quero então passar rapidamente algumas questões da introdução para que a gente vá então para o conteúdo, para o esboço, muito mais do que o esboço, fazendo alguns destaques aqui no livro de Lucas, ok? Vamos lá. Uma introdução rápida, porque afinal de contas na aula anterior a gente já falou, né? O autor Lucas, o companheiro de Paulo, como a gente vê lá em Colossenses 4,14, um médico que também escreveu o livro de Atos, ok? E essa data, quer dizer, a data da sua composição aí, a data da composição do Evangelho, deve ter sido aí por volta do ano 70 depois de Cristo. E a gente tem aqui alguns traços que distinguem o Evangelho de Lucas, né? Por exemplo, ele foi escrito por um gentio. Lucas é um médico, de acordo com o que a gente tem aí na história, ele era sírio, ou seja, ele não era judeu, ele era então um gentio. Gentil, mais uma vez dizendo, gentil com O no final, não gentil de gentileza, mas gentio de estrangeiro em relação ao judeu. E aí, o grande destaque que Lucas faz então é de que Cristo é para toda a humanidade. Ele destaca isso, né? Ele traz isso, ele põe muitas luzes a respeito disso. Claro que os outros evangelhos também destacam, fazem destaque a esse detalhe, mas Lucas muito mais. E a gente vê uma grande diferença, por exemplo, entre Mateus nesse ponto, né? Entre Mateus e Lucas, porque Mateus, se você der uma olhada lá no capítulo 1 de Mateus, onde a gente tem a genealogia de Jesus, a gente vê que Mateus, ele inicia a genealogia lá de Abraão e liga Abraão a Jesus, dizendo exatamente o quê? Querendo exatamente atingir aquele público que a gente já falou, né? Que Mateus queria atingir o judeu. Ele queria atingir o judeu, seja ele convertido ou não, ou seja o judeu convertido para aumentar o seu conhecimento a respeito da pessoa de Jesus, seja o judeu ainda não convertido para que ele pudesse se converter. Então, ele apresenta Mateus, né? Apresenta Jesus como o rei de Israel, aquele rei que estava já era esperado, o Messias esperado, o rei dos judeus, aquele que ocuparia, né, aquele trono que seria estabelecido para sempre, aquele trono de Davi, que havia sido, conforme o pacto que Deus fez com Davi ali, né? E agora Lucas, ele já faz um pouquinho diferente. Ele começa em Jesus e ele vai subindo na genealogia até chegar a quem? A Adão. Ele não liga Jesus a Abraão somente, ele liga Jesus a Adão, ao primeiro homem, ao homem que foi efetivamente esse, criado por Deus, ou seja, Jesus, o Senhor Jesus, é
para toda a humanidade. Então, aí a gente vê um grande traço distintivo, né, entre Mateus e Lucas. Mateus, ele tem a preocupação de ligar Jesus com Abraão, e já Lucas não. Lucas, ele liga também na genealogia, né, além de ligar a Davi, além de ligar a Abraão, ele liga ao próprio Adão. Ok? Grande ênfase, então, à ação do Espírito Santo, como a gente vai ver, inclusive, no livro de Atos, como a gente vai notar, né? Porque, afinal de contas, o Evangelho de Lucas é o primeiro volume, digamos assim, de uma obra de 2 volumes, em que o Evangelho de Lucas é o volume 1 e o livro de Atos dos Apóstolos é o volume 2, e lá no livro de Atos dos Apóstolos a gente vê realmente a ação, um destaque para a ação do Espírito Santo, né? Também um outro traço que distingue muito esse evangelho é que ele se aproxima muito de um material histórico, até mesmo pela formação, né, do autor de Lucas, né, um médico. Então ele teve essa preocupação de aproximar muito, fazer algo, digamos assim, mais próximo a um texto científico. Não que ele tenha tido essa preocupação, e nem o Evangelho de Lucas é um texto científico, obviamente que não é um texto, digamos assim, algum historiador escrevendo, mas é o que mais se aproxima disso. Tudo bem? Outro detalhe que distingue o Evangelho de Lucas é que ele contém alguns detalhes a mais que os evangelhos sinóticos, né? Os evangelhos sinóticos a gente já comentou na aula anterior, né? Mateus, Marcos e Lucas. Os outros evangelhos sinóticos, eles não tratam de alguns detalhes aqui que o Evangelho de Lucas traz, a gestação de Jesus e de João Batista, né? E também algumas parábolas que não estão presentes em outros evangelhos sinóticos, e alguns fatos da ressurreição, por exemplo, os discípulos lá no caminho de Emaús, que não estão, esses detalhes, né, não se encontram ali nos evangelhos sinóticos. Tudo bem? Sobre o evangelho sinótico eu me remeto à aula anterior, por favor, dê uma olhada na aula anterior para um pouquinho mais de detalhe a respeito disso. É um conceito bastante simples, mas se você não assistiu à aula anterior, eu convido você para fazer isso. Tudo bem? O Evangelho de Lucas também é o livro mais longo do Novo Testamento, ok? Até mesmo pela questão aí de Lucas ter se preocupado muito em fazer, em situar bem os fatos, inclusive com datas, com algumas datas, né? Algumas datas e a circunstância em que os acontecimentos se desenrolaram. Certo? Vamos lá para o esboço muito rápido, né? Capítulos 1 e 2, a gente vê a infância de Jesus e de João Batista, como a gente viu na aula anterior. A preparação de Jesus para o ministério, inclusive com a questão de Jesus indo lá, alguns fatos da infância de Jesus, não apenas da gestação de Jesus, né? Eu coloquei somente a gestação de Jesus, mas também alguns fatos da infância de Jesus estão também ali apresentados no Evangelho de Lucas, que não estão nos evangelhos sinóticos, nos outros evangelhos sinóticos, Mateus e Marcos. O ministério de Jesus na Galileia, lembrando que a Galileia seria a região mais ao norte ali daquele território, né, que é ocupado ali pelos judeus, certo? Galileia, então, ele fazia parte do Reino do Norte. Então Jesus é engraçado, olha só que interessante, né? Jesus ele nasceu numa região que não exatamente pertencia ao Reino do Sul antigamente, antes do desterro, né? Antes daquela questão ali do exílio sob o domínio da Babilônia e sob o domínio aí do Reino do Norte e da Síria, né? Então Jesus ele nasceu ali, a região onde ele nasceu é o norte ali daquele território que a gente chama no total ali do território de Israel, né? Que a gente poderia chamar, né, de território de Israel. Então Jesus ali ele se estabelece ali em Nazaré, né? Ele nasceu ali, ele morou em Nazaré ali por muito tempo até que ele iniciasse ali o seu ministério, né? E ele fez assim um ministério muito
muito longo ali na Galileia, no norte ali desse território que a gente pode chamar de território de Israel. Ok? E aí a gente tem do capítulo 9 um longo trecho no capítulo 9 até o capítulo 19, a gente tem então a viagem de Jesus a Jerusalém. Aqui quando a gente chama de viagem de Jesus a Jerusalém, Jesus ele viajou a Jerusalém algumas outras vezes. Por exemplo, quando ele era criança. E umas outras oportunidades, como a gente vê, inclusive lá no Evangelho de João, que a gente vai ver na próxima aula, Jesus indo para Jerusalém, mas não exatamente de forma oficial, ou seja, não naquele sentido de terminar o seu ministério, né? Então, quando a gente fala de viagem de Jesus a Jerusalém, é quando ele vai para Jerusalém para então finalizar o seu ministério. Tudo bem? Então, aqui a gente vê o ministério de Jesus em Jerusalém, quando efetivamente ele vai para Jerusalém para se estabelecer ali, para realizar parte do seu ministério ali, para se estabelecer, eu digo, para os últimos instantes, para os momentos finais do seu ministério, antes da sua paixão e da sua ressurreição. Ok? Então a gente vê o ministério de Jesus em Jerusalém, e aí aproximadamente 3 capítulos, do 19 até o 21, e aí a gente vê a paixão de Jesus quando ele é entregue para as autoridades judaicas e depois, posteriormente, para as autoridades romanas, então, para ser crucificado, e depois ele ressuscita. Aí a gente tem alguns versículos aqui do capítulo 24 com a ressurreição de Jesus. Bem rapidamente fazendo esse esboço, né? E a gente vê ao longo dessa questão da história, né, da viagem de Jesus indo a Jerusalém, do próprio ministério de Jesus em Jerusalém, a gente vê confrontações ali com as autoridades farisaicas, a gente vê vários sinais de Jesus realizando curas e realizando milagres ali, e também falando várias parábolas, né? Por exemplo, a parábola muito famosa, um exemplo assim, muito fácil de a gente lembrar, que do filho pródigo, né? Que inclusive só está no Evangelho de Lucas, ele não se encontra ali nos demais evangelhos sinóticos de Mateus e Marcos. Então a gente vê diversas parábolas em que Jesus, então, ele traz verdades profundas e verdades assim que desafiaram grandemente ali os conceitos ali das autoridades judaicas, dos judeus em geral, dos discípulos de Jesus. Eles foram confrontados com diversos conceitos que eles haviam construído a respeito da pessoa de Deus Pai e da própria missão do Messias, e eu quero até conversar com você a respeito disso nos destaques que a gente vai fazer, né? Então Jesus, nas parábolas, no seu comportamento, nas pessoas pelas quais ele se preocupava, das pessoas que Jesus se aproximava, né? Ele desafiou grandemente alguns conceitos ali, alguns paradigmas das autoridades judaicas, dos próprios discípulos, como a gente tem dito, e das pessoas em geral. De algumas pessoas, inclusive no Evangelho de João, né, a gente vê alguns samaritanos ali que se chegaram a Jesus, e eles tinham alguns conceitos a respeito do Messias, da pessoa do Messias, da missão do Messias, enfim, que eles tinham, alguns conceitos que eles tinham, e que Jesus ele acabou desconstruindo muita coisa, ele acabou confrontando muita coisa, e até mesmo por isso, como a gente vai ver, como a gente vê nos evangelhos, até mesmo por isso, as autoridades judaicas o entregaram para ser crucificado. Tudo bem? Não quero tomar muito tempo da aula, e aí vamos para os destaques. Claro que existem muitos destaques para a gente fazer, seria muito interessante que a gente pudesse ter muito mais tempo para falar dos evangelhos, seria interessante que a gente tivesse um quadrimestre inteiro para falar. Aliás, isso é possível ali nas aulas da Escola Bíblica Dominical, digamos, regulares, mas aqui, como a gente está fazendo um voo panorâmico, eu quero
após esse panorama geral, eu quero dar alguns destaques para você. Começo falando a respeito da passagem aqui, Lucas 15, versículos 1 e 2. Convido você para ler, então, essa pequena passagem, são 2 versículos apenas. Diz assim o capítulo 15 de Lucas, capítulo 15, versículos 1 e 2. Abra sua Bíblia para acompanhar a leitura. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este, Jesus, recebe pecadores e come com eles. Muito bem. Vamos fazer uma reflexão a respeito dessa questão aí, né, de Jesus se aproximando ali dos chamados pecadores, né, os publicanos. E aí, publicano ali tem não apenas os publicanos, ok? Você via prostitutas, você via, olha, vamos colocar num gênero, né, sem especificar, a escória da sociedade. Aquela parcela da sociedade que os judeus ali, especialmente ali os fariseus e os escribas, eles achavam que era a escória, que era a classe marginal, né? A classe de pecadores, os caras que eram sujos, os caras que eram, olha, esses caras são imundos, olha, não quero nem papo com publicano, se eu estou andando na rua e eu vejo um publicano na frente, eu mudo a calçada, eu atravesso a rua, porque eu não quero nem sentir o cheiro desses caras aí, esses caras são tudo sujo. Assim como os samaritanos, né? Os samaritanos também eram tidos assim pelos judeus, né? Inclusive é interessante quando Jesus ali ele fala, lá no Evangelho de João a gente vai ver isso, né? Mas quando ele chega ali na vila dos samaritanos, né? E começa até a conversar com uma samaritana ali no poço, né? Até os discípulos devem ter ficado assim um pouco chocados com isso, né? Porque samaritano para o judeu era um cara pagão, era um cara idólatra, era sei lá, enfim, tudo isso aí que a gente pode colocar dentro de uma sacola, né? Desculpe até falar dessa forma, mas dentro de uma sacola, dentro de um saco dos imundos. E aí Jesus, o que ele faz? Ele confronta esse conceito, né, de imundícia, de homens e mulheres pecadoras, né, e os recebe, né, ou seja, ele não os afasta, ele não fala assim, olha, eu não vou falar com você porque você é pecador, tá? Eu vou tratar você de uma forma assim, olha, sai para lá, não quero nem ouvir o que você tem a dizer, e eu não quero você perto não, porque eu não sei o que as pessoas vão achar de mim. Muito pelo contrário, Jesus ele recebe essas pessoas. E Jesus ele inclusive em vários debates que ele tem com os fariseus e os escribas, ele diz o quê? Ele diz que assim, o médico, quer dizer, quem está são não precisa de médico, né? Quem está com saúde, e ele fala com uma ironia uma grande ironia, né? Ele fala assim, olha, quem não tem pecado não precisa de mim, né? Imagina quem não tem pecado, todos temos pecados, né? Mas ele fala de uma forma irônica com os fariseus, ele diz assim, se você não tem pecado, você não precisa de mim, então eu vim aqui para os pecadores, para quem está doente, né? E é nesse sentido que Jesus, ele se abre realmente para receber essas pessoas, para falar com essas pessoas e para tratar com essas pessoas. E aí eu começo a me questionar a respeito de nós e de mim. Eu vou começar por mim, né? De que forma eu converso com as pessoas e de que forma eu encaro as pessoas que o tradicionalismo, aliás, desculpe, nós aqui, a nossa sociedade, o cristianismo tradicional trata como pecador. Eu quero chamar muita atenção de você, né, para esse ponto, para que a gente não caia no perigo do farisaísmo.
Veja, não quero me delongar muito, mas eu fico pensando, por exemplo, nós, e eu me coloco nesse lugar também, nós como igreja. Eu já vi tantos irmãos sendo tratados por conta de um determinado pecado, de uma forma tão dura, e de ser assim, excluído do meio da igreja. Eu não estou dizendo que o pecado não deve ser tratado, não. O pecado deve ser tratado, sim. E o pecado ele deve ser tratado porque o pecado faz mal para nós. E Jesus ele é muito claro quando ele diz isso. O Senhor ele fala muito ao longo da Bíblia, né, que o pecado só nos traz infelicidade e nos faz muito mal. Mas eu quero dizer a respeito do farisaísmo o seguinte: quantos irmãos foram... eu não queria usar essa palavra, mas só para dar um destaque, às vezes até escorraçados aí do meio da igreja, ok? Por conta de determinado pecado, sendo que... E aí eu quero entrar no farisaísmo. Quantas vezes a gente vê, né, o pecado da língua dentro da igreja não ser tratado? E o pecado da língua ele é tratado de uma forma muito severa ali pelo apóstolo Tiago. Apóstolo... Vou dizer, não vou dizer apóstolo Tiago. O Tiago, o autor do livro de Tiago, que era irmão de Jesus, né? Ele era um dos líderes da igreja, inclusive. E ele, na sua carta, ele é muito claro e ele é muito severo com relação aos pecados da língua. Agora, convenha comigo, quantas pessoas são tratadas de uma forma até severa por conta de um pecado, por exemplo, um pecado sexual, né, que deve ser tratado, mais uma vez eu quero dizer isso. O pecado sexual tem que ser tratado sim, assim como todos os pecados, mas eu não vejo um pecado como, por exemplo, a maledicência, ser tratado da mesma forma. E aí que mora o perigo do nosso farisaísmo, a gente tratar algumas situações de uma forma muito severa, ok? E tratar outros pecados e deixar com que outros pecados eles continuem no nosso meio, né? O pecado da língua, eu não vou dizer que seja um ou dois ou três. Irmão, meu amigo, eu vejo isso muito na igreja. Eu vejo muito. E eu também, eu cuido para que isso não aconteça comigo, né? Mas quantas são as pessoas, quantos são os irmãos e membros da igreja que continuam na prática desse pecado, da língua, da maledicência, e isso não tem tratamento, e aí quando alguém aparece, mais uma vez dizendo, o pecado ele tem que ser tratado sim, mas quantas vezes a gente vê uma outra pessoa, um outro membro da igreja, com um determinado pecado ali sendo tratado de uma forma severa, né? Sendo, olha, vai ser excluído da igreja, vai ser excluído para ser disciplinado, e o pecado da língua continua. E aí você diz, mas existem consequências muito graves de um pecado, por exemplo, o pecado sexual, o adultério. E tem mesmo, tem com certeza. Mas vai me dizer que o pecado da língua não tem consequência. Tem consequências terríveis. Destrói pessoas, destrói a reputação de pessoas, ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado com o perigo do farisaísmo. E eu me coloco nesse lugar também, porque muitas vezes, né? Quantas vezes quando aqui na minha cabeça, né, eu vejo alguém que cometeu um erro, e aí você e eu, né, a gente vai com o impulso de repente colocar uma luz nisso, colocar uma gravidade nisso, talvez quantas vezes para que o meu erro, as minhas mazelas, elas fiquem um pouquinho ali escondidas debaixo de uma luz muito grande no pecado de uma outra pessoa. E era exatamente esse o problema do fariseu. O fariseu é exatamente assim. O fariseu é o cara que se acha o santo, o cara que se acha o perfeito, o cara que se acha assim, que não tem nenhum pecado,
e ele vê o pecado do outro ali, né? Como, por exemplo, ali naquela outra passagem, também de Lucas, que tem ali um cara fazendo oração, dizendo assim, olha, eu te dou graças porque eu não sou pecador como esse publicano que está aqui do meu lado. É o fariseu, é o farisaísmo. E quantas vezes nós não somos assim, né? Quantas vezes nós não tratamos o nosso irmão como ele deve ser tratado, e o pecado deve ser tratado sim, e mais uma vez dizendo, mas como é que Jesus tratava o pecado e o tratava o pecador, né? Como é que a gente tem muito a aprender com isso, a gente tem que aprender demais com as lições de Jesus, para que a gente não caia no perigo do farisaísmo. A gente não comece a achar que nós somos santos, né? Que a igreja só tem santo, muito pelo contrário, a igreja é um hospital, é um grande hospital. A igreja é um grande hospital em que estão todos doentes ali, todos precisam de tratamento e todos precisam de ser tratados com amor e com igualdade. Com igualdade. Né? O perigo do farisaísmo é a gente tratar com desigualdade, a gente achar que o nosso pecado é muito menor que o pecado de outra pessoa, a gente achar que o pecado daquela outra pessoa é um pecado terrível, não, esse cara aqui tem que ser estipado, esse cara aqui precisa sair, porque senão ele vai dar mau exemplo. Se for de mau exemplo, mais uma vez eu quero falar sobre o pecado da língua. Você imagina um diácono, né? Um diácono falando mal de alguém. Imagina o exemplo que é isso para um adolescente, por exemplo. Pô, o adolescente ele chega e fala: ah, o diácono está falando da vida de outro aí, então eu acho que tudo bem, né? Tudo bem? Tudo bem, coisa nenhuma. Tudo bem, coisa nenhuma, porque o autor da carta de Tiago, o Tiago, né, enfim, Tiago, o irmão de Jesus, ele fala com muita severidade a respeito disso, para que a gente refreie a nossa língua. Eu estou dando só o exemplo da língua, tá? Porque existe um exemplo muito claro na Bíblia e muito claro, eu digo assim, concretamente, que é a coisa que a gente vê nas nossas igrejas, né? A gente vê nas nossas igrejas e a gente vê nas mídias sociais, né? As pessoas espalhando fake news. E fake news é uma coisa que, infelizmente, ela não está restrita ao mundo, não. Ela está restrita ao nosso meio, ao meio da igreja, ao meio das igrejas, ao mundo evangélico. Infelizmente, as fake news, elas tomaram conta. É como a gente disse outro dia, né, falar da língua, né? A língua, ela incumpridou tanto que ela está aqui no nosso dedo já, no clique do nosso mouse, né? E aí a gente não trata essas coisas, a gente fala, mas, sabe, fala um pouquinho mal aqui, espalha uma fake news ali, né? Farisaísmo, a gente tem que tomar cuidado com isso, a gente tem que lutar contra esse comportamento pecaminoso. A Bíblia fala que isso é pecado, a gente tem que tratar com muito rigor contra essa questão de nós nos colocarmos acima dos outros e achar que o pecado dos outros é menor do que o pecado nosso. Então, que fique muito esse alerta para mim e para você, para que a gente não caia nessa cilada. É uma cilada, é um perigo, é um risco muito grande que nós corremos, o farisaísmo. Ok? Vamos em frente aqui, eu quero falar ainda sobre o capítulo 22 de Lucas. Capítulo 22 de Lucas, a gente tem um diálogo de Jesus ali com os seus discípulos, né? E só para a gente... eu vou contextualizar daqui a pouquinho depois que a gente lê, ok? Capítulo 22, versículos 35 a 38. A seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores. Porque o que a mim se refere,
está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: basta, basta. Muito bem, até aqui. Vamos falar um pouquinho sobre esse trecho, né? É claro que o ideal é que a gente lesse todo o contexto aqui, mas a gente não tem tempo para isso. Jesus está então profetizando, já tinha profetizado que ele seria entregue, que ele seria entregue para as autoridades e assim por diante, né? E um pouquinho antes ele havia feito, inclusive, ele havia ceado com seus discípulos, né? Ele havia falado várias coisas a respeito dos momentos finais aí do seu ministério. E aí, inclusive, é interessante que alguns versículos anteriores a esse, do 35, os discípulos eles começam a discutir quem seria o maior, né? Eu sou o maior porque eu cheguei primeiro, né? Eu fui o primeiro discípulo a se chegar perto de Jesus, a chegar perto de Jesus. Eu sou o maior porque eu sou mais corajoso. Eu sou maior porque eu sou mais velho e assim por diante. Eles estavam ali discutindo quem seria o maior e no contexto do que será, né? A gente pode imaginar, né, que a grande questão ali que motivava todo esse colóquio, né, toda essa discussão aí, era saber no futuro reino do Messias, o futuro reino que o Messias haveria de estabelecer, né, e o reino terreno, como a gente destacando, né, que os discípulos ainda não haviam se ligado a respeito da missão exata de Jesus, né? E ali eles estavam discutindo: olha, eu vou ser o primeiro-ministro, não, eu serei o general da guerra, enfim. Vamos ver quem que vai ser o maior aqui, e depois vai vir o restante, e quem que vai responder para quem, e assim por diante, né? Então é isso, essa incompreensão que havia a respeito da missão de Jesus, o papel do Messias na vinda. Né, na vinda do Messias. E aí a gente já está falando de Jesus. E aí vem esse trecho, né, da discussão em que Jesus ele fala, então, ele pergunta, né, Pedro inclusive foi avisado a respeito da traição dele, né, e aí ele pergunta para os discípulos o seguinte: olha, quando eu mandei vocês sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, né, vocês tiveram falta de alguma coisa? Não, foi tudo certo, a gente foi na boa, né, os discípulos disseram. E aí Jesus ele vai fazer a seguinte questão, na verdade, antes de falar sobre isso, né, o que significava, né, essa pergunta, qual que era a grande questão por trás dessa pergunta de Jesus, quando ele fala assim: mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandália. Isso essa questão de bolsa, alforje, sandália, geralmente você vai com essa indumentária, vai com todos esses apetrechos, digamos assim, quando você vai numa missão perigosa, numa missão em que a sua vida está em risco, por exemplo, né? Isso é o que para o judeu ele entendia, né? Você falar de bolsa, de alforje, de sandália, isso aí era mais ou menos assim: olha, eu vou se for preciso isso, quer dizer que a missão, quer dizer que eu vou para um lugar perigoso, vou para um lugar que a minha vida vai estar em risco. Por exemplo, eu vou para uma guerra. Por exemplo, né? Claro que para uma guerra você vai com muitas outras coisas, mas isso também era uma indumentária de guerra. E aí Jesus diz assim: olha, quando eu mandei vocês sem bolsa, tal, né? Ou seja, eu mandei para uma missão de paz, né? Faltou alguma coisa? Eles falaram: não, tá, foi tudo certinho. Aí Jesus diz assim: olha, então agora, quem tem bolsa, tome a bolsa, e quem tem alforje, tome o alforje. Por quê? E ainda mais, quem não tem espada, venda a sua capa e compre uma espada. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, agora a batalha vai ser feia. Mas ele não estava falando de batalha, de guerra, de ir para o campo de guerra, literalmente. Né? Ele estava dizendo que, olha,
o desafio agora vai ser grande, né? E o desafio, principalmente, né? Porque eu vou ser entregue. E aí o desafio, vocês vão ser desafiados, vocês vão ser espiritualmente desafiados, né? E essa era a figura que Jesus usou. Olha, se você tem bolsa aí, pega a sua bolsa. Se você tem alforje, pega a sua alforje. Se você não tem espada, venda a sua capa e corre e pegue uma espada. Agora vamos pensar sobre espada, né? O que seria uma espada aqui, né? Lembra que Paulo, por exemplo, lá em Efésios, né? Paulo ele fala da espada, que a espada é o quê? A palavra de Deus. E aí Jesus, é claro que Paulo ali, ele é inspirado por Deus, e também Jesus ali, ele usando a mesma figura, né? Eu vejo que exatamente o que Jesus quis dizer é, olha, se revistam da palavra, né? Se revistam da palavra que eu lhes passei, né? Não é para pegar a espada, instrumento literal, né? Revistam-se da palavra, porque vocês vão ser desafiados agora. Agora chegou a hora da verdade, né? Agora chegou a hora da onça beber água, né? Dizendo assim. E aí, o que os discípulos entenderam? Olha, é mesmo, Senhor, aqui tem 2 espadas, vão para a guerra, né? Os discípulos devem ter até dito o seguinte: pô, legal, agora chegou a hora que o Messias, o Senhor Jesus, o Cristo, o Messias, o Rei de Israel, ele vai chegar e vai tomar Roma aqui, ele vai colocar tudo para baixo, né? Ele vai restabelecer o reino, aí, o trono de Davi, está tudo certo agora. E aí Jesus, o que ele diz? Basta, meu filho, vocês não entenderam nada, não é nada disso, vocês estão... Olha, poxa vida, tanto tempo eu tenho falado para vocês e vocês não entenderam, né? Jesus ali, ele perdeu a paciência. Ele falou, basta, meu filho, basta. Onde vocês estão com a cabeça? Vocês não entenderam nada do que eu falei, né? E não entenderam essa figura que eu usei para vocês agora. Vocês têm que se preparar, né? E aí quando ele vai no Getsemane, o que ele diz mesmo? Olha, eu vou ali orar, eu quero que vocês orem por mim também. Se revistam da espada da palavra de Deus aqui, orem, peçam a Deus, né? Vocês precisam se fortalecer, né? E aí o que eles fizeram? Eles dormiram. Enfim, é isso, é a falta de compreensão, a nossa dificuldade em compreender o Senhor Jesus. E isso não é exclusividade dos discípulos, é a nossa dificuldade de compreender o que Jesus, até hoje, né? Depois de mais de 2000 anos ainda a vinda de Jesus, muitas vezes a gente não compreende aquilo que Jesus quer de nós e a gente não compreende exatamente a palavra de Jesus na nossa vida, né? A palavra do Senhor na nossa vida. E que a gente possa abrir o nosso coração sempre, a nossa mente, a nossa compreensão para aquilo que Jesus ele quer passar para nós, né? E esse episódio, né, dos discípulos dizendo, olha, tá aqui a espada, Senhor, aqui, beleza, agora chegou a hora, né? Jesus olhou assim e falou, basta, você não entendeu nada, vocês não entenderam absolutamente nada, vocês ficam aí dizendo, vocês ficam aí discutindo quem que é o maior, quem que é o menor, quem que vai ser o primeiro-ministro, o ministro da saúde, enfim, né? Vocês não entenderam nada, vocês não entenderam absolutamente nada. Eu estou falando para vocês se prepararem com a espada, mas no sentido figurado, no sentido espiritual, e vocês vêm com a espada aqui, enfim. Inclusive uma dessas espadas aí deve ter servido para cortar a orelha ali daquele oficial ali, né, que foi prender Jesus ali. Foi Pedro, inclusive, Pedro chegou lá com a espada e cortou a orelha do rapaz ali, chamado Malco, como diz ali no Evangelho de João, né? Mas enfim, é isso que eu quero chamar a atenção nesse momento, que a gente tem que, diante dessa nossa dificuldade em compreender Jesus, né? Nós temos essa dificuldade mesmo. Mas nós temos que abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento, abrir
pedir para que o Espírito de Deus ele nos ilumine, ele nos ajude a entender aquilo que efetivamente a palavra do Senhor quer dizer para nós, né? Que a gente não tenha pré-conceitos, né? Conceitos pré-estabelecidos. É inevitável que isso aconteça, mas que esses conceitos pré-estabelecidos estejam sempre submetidos a um entendimento maior da palavra, sempre submetidos ao seguinte: Senhor, olha, eu penso assim, mas será que eu estou certo? Né? Está certo o que eu estou pensando, Senhor? É dessa maneira que eu estou raciocinando, ou o meu raciocínio está equivocado? Porque o raciocínio dos fariseus, como a gente disse na passagem anterior, dos discípulos também estavam todos equivocados, né? E quantas vezes nós também não nos equivocamos em compreender a palavra de Jesus, a palavra de Deus para nós, né? Que o Senhor, então, ele nos ajude a fazer isso, nos ajude a compreender efetivamente, né, aquilo que Deus quer de nós. Que a gente não fique utilizando os nossos pré-conceitos, os conceitos pré-definidos, que é o que os discípulos estavam usando aqui. O conceito pré-definido, que era um conceito errado a respeito do papel do Messias, eles estavam com o conceito, com os paradigmas totalmente equivocados ali, né? Isso não é culpa do Senhor absolutamente, porque muitas vezes a gente pensa, mas o Senhor não tinha dito que o trono tal, isso aí não induziu. Induziu porque o cara quis, né? Essa questão de induzir ao entendimento, né? Aí que está o grande perigo nosso. A gente quer entender essas coisas e aí induz um determinado entendimento, né? Essa questão do Messias ser um rei que viria no cavalo branco, isso aí é uma coisa que em nenhum ponto diz especificamente assim, que o Messias ele viria desse jeito, que o Messias ele viria dessa forma. E João Batista, inclusive, quando ele vê Jesus, ele diz o quê? Ele diz, ele se referindo a Jesus, o Messias, ele dizendo assim, olha aqui o Messias é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro não tem nada a ver com homem de guerra, né? Cordeiro tem a ver com aquele que se entrega, com aquele que se entrega ali como sacrifício ali, né? Ali especialmente ali no dia do perdão, né? Então é isso. Eu quero então alertar, né? Tanto essa questão do farisaísmo que a gente comentou na passagem anterior, quanto essa questão da nossa dificuldade em compreender Jesus, né? A nossa dificuldade em compreender o Senhor, a nossa tendência em fazer uma imagem a respeito de Deus e a gente até dizer como Deus deveria se comportar, né? Isso é um grande perigo. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos capacite a entendê-lo da melhor forma, a entendê-lo cada vez mais para fazer com que a sua vontade seja cumprida dentro da nossa vida. Que Deus assim nos abençoe. Um grande abraço, até a próxima aula.